somos o grupo 2 do trabalho de Constitucional 1, ministrado pelo professor Aloysio Bolworth. E hoje eu, João Mariano, Maria Fernanda e Ana Caroline discutiremos sobre o tema Estado de Sítio. O estado de sítio consiste em uma suspensão temporária dos direitos e garantias constitucionais. Isso ocorre pela necessidade de defesa da ordem pública, ou seja, se apresenta como uma medida temporária usada quando o governo vem enfrentar situações emergenciais e caóticas. Além disso, durante a vigência do estado de sítio, o executivo assume poderes normalmente atribuídos ao legislativo e ao judiciário. Dessa forma, o estado de sítio só pode ser decretado em 3 hipóteses, conforme previsto no artigo 137 da Constituição Federal de 1988, sendo elas, quando há comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, devendo-se frisar que ambas possuem um prazo de não mais que 30 dias. Outra hipótese para a decretação do estado de sítio é a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, podendo durar enquanto houver a guerra e a agressão. A decretação do estado de sítio é competência privativa do chefe de Estado, e o mesmo só poderá exercê-lo após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, junto de uma autorização do Congresso Nacional, após relatar suas justificativas, devendo ser decidido por maioria absoluta mediante decreto legislativo, ou seja, o Congresso é consultado antes de sua decretação. Caso essa autorização não seja dada, o presidente da República não poderá decretar, sob pena de crime de responsabilidade política. Mas, caso venha a ser dada essa autorização, o presidente passa a ter a opção de decretar ou não, sendo que, caso aprovado, essa deverá ficar em funcionamento até que se encerre o estado de exceção. Em sua decretação, deve conter a duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Somente após publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Ou seja, mesmo em caso de comoção ou percussão nacional, não existe a obrigação do estado de sítio abranger todo o território nacional. O estado de sítio tem a finalidade de manter o controle social em situações de emergência a qualquer momento. Por exemplo, nos países subdesenvolvidos, a chance de uma revolta ou um transtorno social ocorrer, devido às diferenças sociais, são altas. Sendo assim, há uma maior necessidade da possibilidade do estado de sítio. E, para conter a população, o Estado pode trazer algumas obrigações, como o sigilo das comunicações, a restrição da liberdade de imprensa, a suspensão de liberdade de reunião e requisição de bens, etc. É interessante lembrar que em alguns momentos da história do Brasil foi necessário o decreto do estado de sítio, como na Revolta da Vacina, na Revolução de 1930, na Revolta Comunista e durante o movimento de 11 de novembro. O primeiro estado de sítio no Brasil foi decretado em 16 de novembro de 1904, pelo então atual presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. Esse decreto se deu pela revolta da população, quando o presidente supracitado instituiu a lei da vacinação obrigatória, onde foram criadas as chamadas Brigadas de Mata-Mosquitos, que agiam de forma hostil, entrando nas casas da população com escolta da polícia militar para realizar a detetização sem autorização dos moradores da residência. Já em 1930, com a vitória de Júlio Prestes para presidente, começou uma revolução que ficaria famosa, pois Júlio acabara de ser eleito presidente do Brasil, sucedendo assim o Washington Luiz. No entanto, a Aliança Liberal, que era oposicionista, não aceitou a derrota de seus candidatos, Getúlio Vargas e João Pessoa. Colocaram a eleição como fraudulenta e armaram um levante contra o governo. Assim, com toda essa movimentação, Washington Luiz conseguiu permissão do Congresso para instaurar o estado de sítio em alguns estados, podendo estendê-lo a todo o país. Dessa maneira, com o aval do Congresso, o estado de sítio foi decretado e contemplou todo o território brasileiro, com vigência até 31 de dezembro de 2030. Contudo, em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto por oficiais da alta hierarquia das Forças Armadas, antes mesmo da posse de Júlio Prestes, passando então o executivo às mãos de uma junta governativa composta pelos generais Augusto Tasso Fragoso e João de Deus Mena Barreto, e pelo contra-almirante José Isaías de Noronha. Em 3 de novembro, a junta passou o governo a Getúlio Vargas,
chefe do movimento revolucionário vitorioso. Outro exemplo de estado de sítio foi a revolta comunista, presente no final de novembro de 1935, nas cidades de Recife, Natal e Rio de Janeiro. A revolta desencadeou uma onda de violência por parte do governo, e quando a revolta se estendeu à capital pernambucana, Getúlio Vargas pediu ao Congresso a autorização para decretar o estado de sítio, durante 30 dias em todo o território nacional. Apesar dos protestos da oposição, Vargas conseguiu a autorização desejada, e o seu decreto determinava que todas as pessoas que houvessem participado da insurreição extremista seriam passíveis de detenção ou de conservação em custódia. Este decreto incluiu até mesmo aqueles que eram suspeitos de terem participado da insurreição. Em 24 de dezembro, o governo prorrogou por mais 90 dias o estado de sítio, sendo semelhante ao estado de guerra. A justificativa de Vargas era que os extremistas ainda não tinham desistido do seu propósito, e apenas em 1936 o estado de sítio teve seu fim. Outro momento da decretação do estado de sítio foi em novembro de 1955, aquele que talvez tenha sido um dos períodos de maior tensão político-militar da história brasileira desde a queda do Estado Novo em 1945. O movimento do 11 de novembro, o chamado Contragolpe Preventivo, chefiado pelo ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, afastou do poder o então presidente Carlos Luiz e colocou em seu lugar o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Lott e aliados justificaram a deposição de Luiz, acusando-o de estar envolvido numa grande conspiração que pretendia impedir a posse dos recém-eleitos Juscelino Kubitschek e João Goulart. Em um memorando de 14 de novembro, os ministros militares nomeados por Nereu solicitaram ao presidente a instauração do estado de sítio, sob a alegação de que a ordem pública se encontrava ameaçada, sendo assim necessárias medidas que limitassem as garantias individuais. Somente no dia 21, Nereu Ramos enviou o documento dos ministros militares ao Congresso, solicitando sua votação em regime de urgência. Ao mesmo tempo, num processo que se estendeu por 2 dias, os chefes militares, apoiados por forte maioria parlamentar, impediram o retorno do ex-presidente João Café Filho, por considerá-lo igualmente comprometido com a conspiração. No dia 23, a instauração do estado de sítio foi aprovada pela Câmara dos Deputados por maioria dos votos, e no dia seguinte, também no Senado. No dia 25, um decreto instaura o estado de sítio em todo o país por 30 dias, determinando ainda que fosse nomeado um executor para zelar por sua vigência e expedido uma regulamentação a respeito. Após isso, o estado de sítio foi prorrogado 3 vezes, de forma sucessiva por meio de leis e decretos. Em 9 de fevereiro de 1956, já com Juscelino na presidência da República, o estado de sítio foi suspenso, entrando em vigor a medida de suspensão no dia 15 daquele mês. Agora vamos falar sobre as semelhanças entre o estado de sítio e estado de defesa. A primeira semelhança é que ambos são decretados pelo presidente da República por meio de um decreto presidencial. A segunda semelhança é, nos 2 casos, antes de serem decretados pelo presidente, ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, lembrando que sua oitiva é obrigatória. Entretanto, o presidente não precisa seguir esses conselhos. A terceira semelhança é, durante a vigência de ambos os estados, a Constituição não pode ser emendada. A quarta semelhança é que, em ambos os casos, logo que se encerra o estado de sítio ou de defesa, as medidas aplicadas que entraram em vigência serão relatadas pelo presidente em mensagem ao Congresso Nacional com especificação, justificação, com a relação nominal dos atingidos e a indicação de restrições aplicadas. Já a diferença entre o estado de sítio e o estado de defesa aqui, quanto à sua abrangência. O estado de defesa só pode ser decretado em lugares restritos e determinados, enquanto o estado de sítio, além de poder ser decretado em lugares restritos e determinados, podem também ser decretados em todo o território nacional. A segunda diferença é quanto ao prazo. O estado de defesa não pode ultrapassar 30 dias, podendo ser prorrogados apenas uma vez. O estado de sítio pode ter o prazo de até 30 dias, admitindo prorrogações.
Contudo, nenhuma das prorrogações deverá ter prazo superior ao supracitado, além de poder durar por um período indefinido em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. A terceira diferença é quanto à necessidade da aprovação do Congresso Nacional. O estado de defesa precisa de aprovação do Congresso Nacional para poder ser instaurado. Já o estado de sítio precisa de autorização deste mesmo órgão. A quarta diferença é quanto à imunidade parlamentar. No estado de defesa, não há suspensão das imunidades parlamentares. Enquanto isso, no estado de sítio, existe essa possibilidade em situações específicas. A quinta diferença é quanto às restrições dos direitos fundamentais. No estado de defesa, não há extinção, supressão de direito algum, apenas algumas restrições de certos direitos. No estado de sítio, existe um rol no artigo 139, que é taxativo quanto ao assunto. Assim, fim da apresentação do trabalho e agradeço a todos que escutaram. Um ótimo dia.